Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais de nossa paróquia. Vamos partilhar então o Evangelho deste domingo. Já estamos no terceiro domingo da Páscoa, o domingo em que Jesus quer caminhar com você. Caminhou com os discípulos e quer caminhar com você. Os discípulos estavam desanimados, estavam reclamando. Será que você também, em sua caminhada espiritual, você está reclamando, desanimado? Nós estamos vivendo nesse tempo da Páscoa, tempo da presença do ressuscitado. E aí a gente percebe tantos sinais de morte dessa pandemia, tantas pessoas inconsequentes, irresponsáveis. Então a gente desanima, mas a esperança está na presença do ressuscitado. Então que você possa participar da missa, assistindo aí pelas redes sociais. Por isso iniciemos a partilha do nosso Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus esteja no seu coração, esteja aí em sua casa, esteja no seu trabalho. Vamos ouvir então o Evangelho de hoje, que é justamente do evangelista Lucas, né? Lucas 24, de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava as Escrituras, todas as passagens que falavam, vão a respeito deles,
falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado aonde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Naquela hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros internautas, o evangelho deste domingo, terceiro domingo da Páscoa, é muito bonito, muito sugestivo e fala ao nosso coração. Com certeza, a presença do ressuscitado é muito marcante para nós como cristãos. Precisamos ser cristãos da ressurreição, de sempre se colocar no caminho, sempre se colocar nas mãos de Deus. Não sermos como os discípulos, cegos, de não ver a realidade, de não perceber o que está acontecendo. Mas cabe a nós, então, meditarmos, rezarmos a palavra e sairmos fortalecidos do ensinamento com a palavra. Principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, tempo da pandemia, que a família seja mais atenta às palavras e aos ensinamentos da igreja. Vamos viver bem, vamos viver da melhor forma a nossa fé na igreja doméstica. E aí então, olhando para os discípulos, eles estavam a caminho. Eles precisavam caminhar, mas eles estavam desanimados, estavam tristes, estavam reclamando, estavam assim, perplexos, estavam desiludidos da vida, estavam estressados, estavam sem conexão nenhuma, porque o grande líder dele, o Salvador, tinha sido morto de uma forma muito ofensiva, pregado na cruz como pior vítima. Então aí bateu no coração deles o desânimo, a falta de fé, aí tudo. Por isso que Jesus, ele vem aparecendo, confirmando os sinais da ressurreição. Isto é para mostrar que ele está acima de qualquer dificuldade, está acima de qualquer problema, mas nós precisamos querer estar com Jesus. E aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Eles respondem: o Senhor é o único que não sabe que os nossos mestres, sumo sacerdote, mandou matar nosso líder? Aí Jesus deixou eles desabafar. Então, quando você tem um problema, uma dificuldade, procure alguém para você partilhar, para você desabafar. Aí você consegue se organizar o seu pensar, o seu raciocinar para crescer na fé. E aí Jesus caminhou com eles, ouviu, e Jesus foi retomando algumas citações das Sagradas Escrituras, certamente falando: o mestre ia passar por isso, o mestre ia fazer isso, ia acontecer isso, mas não ia abandoná-los.
Aí então chega no lugar, no ponto X, Jesus foi um pouco mais à frente. Aí ele fica conosco, a noite já está tarde, fica conosco. Então os discípulos pediram para Jesus ficar com ele. Você pede para Jesus ficar com você? Você se coloca nas mãos de Jesus ou você faz com Jesus um supermercado? Nossa, eu estou com um problema hoje, então eu vou fazer uma novena. Eu vou ficar desesperado e ter uma semana intensa de oração. Ou você precisa, como supermercado, acabou o pó da sua despensa, você corre lá no supermercado, no mercado mais perto e compra o pó, né? Não, nós precisamos constantemente nos colocar nas mãos de Deus. Fica conosco, Senhor, apesar de nossos pecados, apesar de nossas limitações, o Senhor sempre vai estar conosco. Ele não nos abandona, mas eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso professar isso. Aí então Jesus fica com eles, vão para casa. E aí Jesus, na hora do jantar, pega o pão, reparte o pão, faz os mesmos sinais, os mesmos gestos que fazia quando estava com ele. Aí eles reconheceram Jesus. E aí Jesus desaparece, sai de cena. E aí eles começam a partilhar. Olha, não ardia o nosso coração, não falava isso, não falava, acontecia isso. E aí eles voltaram anunciando, voltaram alegres, porque eles primeiro entraram dentro de si, reconheceram, arrumaram a sua casa interior e depois voltaram a ser missionários, animados. Olha, realmente o que as mulheres nos disseram é verdade. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, apareceu a nós e nós o reconhecemos ao partir do pão. Olha que bonito. E muitas pessoas estão aí reclamando por falta da Eucaristia. Mas isso é um sinal. Depois que passarmos tudo isso, como vai ser a nossa fé? Como que vai ser o nosso entusiasmo? Como que vai ser o nosso comprometimento, né? Com a Eucaristia, com a fé na igreja, com a fé na palavra de Deus. Olha, o ressuscitado está sempre ao nosso lado. E Ele quer que nós sejamos cristão autêntico. E você quer ser um cristão realmente? Um cristão autêntico? Você quer a presença de Deus na sua vida? Então que o Evangelho seja vivido numa intensidade que é aí o compromisso de viver sempre a palavra. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe o seu dia, que Deus esteja à frente de suas dificuldades, seus problemas, e confie sempre no amor e na misericórdia do Pai. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja agora e sempre com você.